Olá pessoal, essa questão do Enem 2016 era uma questão que envolvia os conceitos de coeficiente angular de uma reta, ou seja, falando da inclinação da reta. A questão dizia: para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o projétil A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, uma parábola, enquanto o outro vai descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, a gente tem a trajetória do projétil A, que é uma parábola, e a trajetória do projétil B, que é uma reta. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Qual que era o objetivo mesmo? O objetivo era que a reta cruzasse com a parábola no ponto máximo da parábola, tá? Nesse ponto aqui. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá acontecer o que com ele, né? Bom, então a gente está falando de coeficiente angular. O coeficiente angular corresponde à tangente do ângulo que a reta faz em relação ao eixo x. Tá? Para a gente calcular o coeficiente angular de uma reta, se a gente souber a equação da reta, y é igual a a vezes x mais b, a gente sabe que o coeficiente angular corresponde ao valor de a. Lembra disso? Nesse caso aqui, a gente não tem a equação da reta, mas a gente tem o gráfico. Para calcular o coeficiente angular de uma reta a partir de um gráfico, a gente pode usar essa estratégia aqui. O coeficiente angular vai ser igual a razão, ou seja, divisão, entre a diferença de dois pontos da reta. Então, suponhamos que a gente pegue dois pontos quaisquer dessa reta, um ponto B e um ponto A. A gente vai, para calcular o coeficiente angular, dividir o ΔY pelo ΔX. O que é o delta? O delta é a diferença, né, a subtração de um ponto pelo outro. Então, eu vou fazer o y do ponto B menos o y do ponto A, dividido pelo x do ponto B, pelo menos o x do ponto A. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, determinar qual é o coeficiente angular dessa reta nessa simulação. E depois determinar qual é o coeficiente angular da reta quando ela cruzar a parábola no ponto máximo, que é o objetivo, né? Fazendo isso, a gente consegue descobrir qual é o coeficiente angular atual e qual é o coeficiente angular que deveria ser, para saber o que acontece com ele. Beleza? Então, para calcular o coeficiente angular, a gente vai pegar dois pontos dessa reta. Eu vou escolher, eu poderia escolher quaisquer pontos dessa reta, beleza? Mas eu vou escolher especificamente esse ponto aqui, em que a reta está cruzando com a parábola nessa simulação. Esse ponto é o ponto 6, 12, concorda? 6, 12, x vale 6, y vale 12. Outro ponto da reta que eu vou pegar vai ser esse ponto inicial aqui, o ponto 0, 0. Tá? Ela está saindo da origem, então ela passa pelo ponto 0, 0. Concorda? Então, eu tenho dois pontos. Se eu tenho já dois pontos, o ponto 6, 12 e o ponto 0, 0, eu consigo calcular o coeficiente angular. Basta eu fazer o ΔY menos o ΔX. Vamos fazer? Então, nessa simulação, a reta está passando pelos pontos 0, 0 e 6, 12. O coeficiente angular vai ser o ΔY, ou seja, o 12, que é o y do segundo ponto, menos o 0, que é o y do primeiro ponto, dividido pelo ΔX, ou seja, o x do segundo ponto, 6, menos o x do primeiro ponto, menos 0. 12 menos 0 dá 12, 6 menos 0 dá 6. 12 dividido por 6 dá 2, certinho? Então, eu sei que o coeficiente angular dessa reta é 2. Agora, o que eu tenho que fazer é calcular o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto aqui, que é o ponto máximo da parábola. Então, eu vou pegar como referência esse ponto máximo da parábola, beleza?
Então, eu vou traçar aqui esse ponto qual que é? O ponto máximo da parábola é o ponto 4, 16, concorda? É o ponto em que x vale 4 e y vale 16. Além desse ponto, eu preciso de um outro ponto. Qual outro ponto que eu posso pegar? Esse mesmo ponto da origem, o ponto 0, 0. Por quê? Porque o projétil vai continuar saindo da origem, beleza? Então, eu vou ter os pontos 0, 0 e 4, 16. Consigo calcular o coeficiente angular da mesma forma, né? Só fazer o ΔY dividido pelo ΔX. Então, considerando esses pontos, o coeficiente angular da reta que eu chamei de B vai ser o ΔY, 16 menos 0, dividido pelo ΔX, 4 menos 0, tá? 16 menos 0 dá 16, 4 menos 0 dá 4. Então, vou ter 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, o que aconteceu com o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ter que passar de 2 para 4, para que a reta cruze aqui o ponto máximo da parábola, né? Então, o coeficiente angular tem que passar de 2 para 4. Se ele tem que passar de 2 para 4, ele tem que aumentar em 2 unidades. Essa era a resposta da questão, era a resposta da letra C, certinho? Entendeu? Aí você pergunta, professor, e se eu não lembrasse dessa fórmula, tinha jeito de resolver a questão? Até tinha, bastava você calcular a equação dessa reta aqui, ó. Então, calcula a equação dessa reta utilizando 2 pontos quaisquer, depois calcula a equação da outra reta passando pelo ponto máximo da parábola, e aí você ia comparar os valores do A, né? Y é igual a A vezes x mais B. Se você pegasse os valores de A, eles seriam 2 e 4, da mesma forma que a gente encontrou aqui, né? E aí você ia conseguir resolver a questão da mesma forma. Beleza? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Me conta o que você achou dessa questão. Achou essa questão difícil, fácil? Como que você considera essa questão? No mais, se tiver curtido, entendido o vídeo, deixa o seu joinha e compartilhe o vídeo, por favor, para ajudar o canal a crescer, beleza? E se quiser se inscrever no canal, só clicar nesse bonequinho que está aqui do lado, que toda vez que eu publicar um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Combinado? É isso, até a próxima!